Então, voltando aqui com os comentários, né? Que é falando que o espírito superior ele vai fazer mesmo, vai acabar, ele dá conselho, envia mensagem, o Luciano também comentou isso, eles ajudam dessa maneira para que você mude a sua atitude e faça a sua renovação íntima, você se melhore, né? Ética, moralmente, tudo espiritualmente, para que você consiga, com a sua melhora, você consiga melhorar a sua vida em todos os sentidos. Então, o livro que eu falei que o Miranda eles vão para um centro de Umbanda, é o livro Loucura e Obsessão, um livro maravilhoso, é um dos livros também mais puxados aí, mas ele é um livro que traz um monte de informações para a gente, e eles visitam um médium nesse centro, até uma vez até a Céia já comentou isso aqui, ele é um homem, e ele incorpora uma entidade que é uma mulher. O Miranda está falando, está vendo lá o homem e ele falando com jeito de africano, como tipo preto velho mesmo, coisa e tal, mas é uma mulher que está com ele, a irmã emerenciana. E o Miranda fala que olha, e que ela mudou, ela plasmou o perispírito em negra, né? Como se fosse uma voz que tem, mas ele olhava e via o espírito branco, né? Ela veio da Europa, na verdade, mas ela fez uma encarnação na África, fez questão de fazer lá, porque teve um resgate para ela, uma reparação lá, e aí ela era um espírito mais evoluído, ela usava aquele médium para fazer a caridade fraterna, atendimento mesmo, psicológico. As falas são lindas, o livro ele tem muita coisa que a gente aprende mais, porque quando ela conversa, quando o médium conversa com os consulentes, é só conselho para a pessoa melhorar a sua vida, não tem negócio de trabalho, não tem nada. Então, é outro tipo de trabalho, atendimento mesmo, para você se melhorar. Como se fosse até um atendimento psicológico, lá, umas consultas. Então, a grande diferença do Espiritismo é que ele chama a responsabilidade, como falou no texto, para cada um. E te mostra que você é o único que pode se salvar. Quando você conseguir se modificar para o bem e para a caridade, aí você consegue se salvar. Vai ter, inclusive, as obsessões vão sendo desfeitas, porque nós vamos viajar já, né? A continuação do texto, a pessoa vai começando a se desligar daquela vibração, daquela energia. Então, o Saturnino novamente alerta para a vigilância dos nossos pensamentos, pois na hora de dormir especialmente, pois muitos encarnados vão para lugares como o anfiteatro do Dr. Tel, que se ligam nos prazeres animalizantes ou pensamentos de vingança, sente ódio e aí viciados e coisa e tal. Então, mais agora quero ver com vocês aí o que vocês têm mais de pergunta ou de comentário, que é para a gente continuar o texto. Não vou correr, como eu falei, que vocês têm muito conteúdo. Alguém quer perguntar ou falar mais alguma coisa? Posso prosseguir aqui com o texto? Gravando, né, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Tem texto aí para frente. Então, deixa eu puxar para cá. Paramos aqui no amarelinho. Aí vamos continuar vendo o que está acontecendo lá no anfiteatro, né? Aquele cenário que a gente já viu da outra vez. As sirenes anunciaram a aparição do Dr. Teofrastos. Alguns clarins de sons agudos foram ouvidos, e sinistro séquito deu entrada em cena, carregando o palanquim em que se encontrava o astuto obsessor. Gritos e aplausos atordoantes encheram o amplo recinto. Impassível, como um poderoso rei da impiedade que visitasse a colônia de súditos infelizes, após o circuito, que ele fazia rodava 3 vezes, lembra? O circuito ao redor, o mago parou e, tomando a atitude estudada, com um olhar brilhante, relanceou a visão por todos os recantos. Ele fala que é uma visão tipo águia, até no texto, que eu acabei resumindo, mas é interessante. Desafiadoramente, sentando-se em posição central, de onde poderia dirigir o cerimonial. Silêncio tumular se abateu sobre o anfiteatro. O ridículo mestre de cerimônias, mais parecido com os antigos bufos das cortes, aquele bufão de rosto encovado, tomou de pequeno microfone e começou a falar. Este é o nosso representante da justiça nos circos em que nos encontramos. É claro que ele não detém toda a justiça. É serventuário zeloso dos bens da vida, que não podem ser dilapidados impunemente pelos defraudadores da verdade. Aí fez uma pausa de efeito. Aí o Miranda comenta, as palavras justiça e verdade soavam ali muito estranhamente. Pareciam proferidas com o objetivo único de criarem pânico nas mentes desavisadas
colhidas pela consciência íntima. E aí o bufão lá continuou. Não somos impiedosos, como afirmam muitos. Somos somente a consciência externa dos que escondem a consciência pessoal e fraudam, esquivando-se depois ao acerto de contas, de que ninguém se eximirá. Não condenamos quem quer que seja. Despertamos cada devedor para a autopunição. Não violentamos a liberdade de ninguém, nem constrangemos espírito algum a tomar parte em nossos atos. Todos os que aqui nos encontramos usamos as duas alternativas normais. Sintonia por afinidade de gostos, que nos congregam numa poderosa confraria em que uns justiçam e outros são justiçados. E a sintonia pelo medo, que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados. Isso posto, temos as mãos lavadas de qualquer culpa e segurança íntima de que não somos benignos com uns e severos com outros. Cada um aqui recebe conforme o seu merecimento. Dispomos de meios de tudo saber. E temos uma legião de informantes que fiscalizam os que se demoram no corpo, ainda que ligados à nossa colônia, para que, quando aqui trazidos, quer na roupagem física ou não, possam ouvir de testemunhas devidamente adestradas o relato de suas desditas, como se a própria consciência neles resolvesse falar. Doutor Teofrasto é, pois, a chibata da lei. Preparai-vos. Temos tempo. Dispomos do milagre da supervivência, que aí ele coloca como se fosse a eternidade, né? Ou a imortalidade, né? A morte é isso. O que cada um fez, como viveu, conforme preferiu agir. Suportai agora o resultado das vossas atitudes. Aí, silenciada, a voz estranha, uma quietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns, dentro dos espíritos obsessores mais cínicos, apresentavam o estupor e o receio no semblante estarrecido. Afinal, ali estavam somente consciências ultrajadas, e as expressões vigorosas de verdade e justiça, para eles representavam o invariável ajuste de contas de que ninguém se furtaria. Dr. Teofrastos ergueu o pesado cetro e bateu violentamente no palanque que o sustinha. O mestre de cerimônia bradou: tragam o primeiro caso. José Marcondes Effendi, 21 anos, domiciliado na terra. 2 ajudantes de enfermagem apareceram trazendo uma maca, na qual, em sono profundo, aparecia um espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica situada no centro do palco. O locutor novamente chamou: apresente-se a testemunha. Uma horrenda figura, de aspecto repelente, se acercou do paciente em repouso agitado, tomando do microfone o mísero sofredor narrou: estive na Terra há aproximadamente 60 anos, de onde fui expulso por homicídio vergonhoso. Era radicado no Rio de Janeiro nos últimos dias do Segundo Império, fazendo parte da média burguesia. Acreditava-me feliz na vida conjugal, quando, por insistência da esposa, buscara recreação em Petrópolis. Não imaginava que a companheira, de quase 15 anos de vida em comum, ligara-se a aventuras extraconjugais com um dos meus empregados. Que lá em Petrópolis ele comprou uma casa para ficar indo lá de férias, né? É que eu resumi. Não tendo filhos, por minha morte, todos os meus bens recairiam nas mãos da viúva. Fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e o amante. Ela encenou um roubo de joias e outros valores do que resultava hediondo crime. Hábil na arte de dissimulação, fez-se acreditar. E o homicídio passou impune, embora aberto inquérito, sem testemunhas nem novos fatos que viessem justificar suspeitas, o caso foi encerrado. Ao despertar do lado de cá, experimentando as cruezas da imortalidade, dominado por incontrolável ódio, ardendo de desejos de vingança, retornei ao lar. Não posso atinar com o tempo que houvera transcorrido. E então o meu horror não teve limite. A traidora consorciara-se com o meu assassino, entrando ambos na posse dos meus bens, fruindo o resultado do crime feroz. O desespero foi-me fulminante. Tive a impressão de morrer outra vez. Andei em regiões indescritíveis, por quantos anos não poderia dizê-lo, sem refrigério, sem socorro. Há poucos anos,
Senti uma força que me arrancou do inferno em que me demorava, e subitamente recobrei alguma lucidez, descobrindo-me diante de um jovem de 10 anos aproximadamente, por quem de imediato nutri incomparável horror. Elos poderosos me atavam ao estranho corpo juvenil, e, vinculado ao lar em que ele vivia, comecei a compreender que aquele corpo, por sortilégio demoníaco que me escapava, ocultava a adúltera, agora revestida de forma nova, como que mascarada para continuar a fugir à sanção que merecia. Eu ignorava totalmente a lei de vinda, ida e volta, que é a lei da reencarnação, né, que ele chama assim, em que os criminosos são obrigados a percorrer outra vez os sítios desvirtuados pela sua conduta vergonhosa. Mas sentia que, perseverando ali, mais cedo ou mais tarde, surpreenderia a verdade. Foi o que fiz. Comecei a acompanhar aquele ser, gente, uma criança de 10 anos, né, só para lembrar, que me inspirava a mais chocante revolta. Paulatinamente fui me afinando com ele, e tão constante me fiz na eficiente fiscalização que um dia, em que o sono o dominou, percebi que ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se nas carnes novas, que foram sacudidas por vigoroso choque, produzindo nele o despertar apavorado. Não arredei mais o pé. É a hora dos pesadelos, né? No lar em que ele se ocultava, travei conhecimento com um membro desta colônia. Então, no lar que ele morava, tinha o pessoal do Dr. Tel, né, lá, que ali também residia. E vim aqui trazido para uma entrevista com o Dr. Teofrastos. Ouvido atentamente pelo chefe, ele recomendou-me uma vingança de longo curso. Ele foi visitar pessoalmente a minha inimiga e, depois de demorado exame, chegou à conclusão de que poderíamos produzir muito em nome da justiça a meu benefício. O corpo era moço, mas o espírito que animava era o da assassina, que merecia severa punição. Identificando nela as tendências guardadas da vida anterior, em que as dissipações atingiram o auge, porque o esposo, depois, esse outro cara que o amante ficou com ela, e depois que ele tomou os bens todos, ele se evadiu para a África, deixando-a na mais chocante miséria, o que a levou a uma vida boêmia, ou seja, se tornou prostituta, né? Aniquilando o corpo em catres de perversão moral. Assim, então, ele identificando isso, que no caso ele está contando aqui no início, que as tendências guardadas da vida anterior, então, assim, seria fácil perturbar-lhe os centros genéticos, que estão ligados ao sexo, né? Através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda, praticada por técnicos do nosso lado. Então, começou com o pessoal que era especializado em hipnose, lá do grupo do Dr. Tel, né, fazendo essa hipnose. Aí todo, o auditório, gargalhadas estouraram de todos os lados. Tinha muito mais gargalhadas, muito mais comentários aqui, que eu dei uma resumida, que o tempo todo eles ficavam, ei, muito bem, avante. E aí falavam, viva a justiça, muito bem, adiante. E aí a entidade continuou contando. E em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, ou seja, estava atingindo lá a pré-puberdade, né? Sob a rigorosa assistência de um hipnotizador, destacado pelo Dr. Teofrastos, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino, produzindo irreparável distonia nos centros da emoção. Eu vou trazer isso aqui explicadinho, porque aí era um menino e começou a ter o quê? O interesse, a libido para o sentido oposto, começou a declinar por causa da hipnose, mas, né, já tinha isso lá dentro, como fala, estavam as tendências dentro do espírito. Então, aí, continuando, ele fala que ele, daí por diante, se associou à organização física e psíquica do rapazinho, né? Experimentando as sensações que lhe eram agradáveis. E criamos o condicionamento em que os nossos interesses agora passaram a ser comuns. Tão forte me liguei à sua vida que o ódio se converteu em estímulo de gozo, emanando-nos em processo de vampirização, em que me preencho e através do qual a destruo, atirando-a cada vez em charco mais vil, até que o suicídio seja sua única solução. Nessa pausa que se fez natural, Saturnino, visivelmente comovido, comentou:
O erro acompanha sempre o desrespeitador da lei, enquanto ele não modifica para a verdade e não se submete espontaneamente à reparação. Acreditam esses infelizes irmãos que o poder está nas suas mãos, teimando por ignorar que a lei que lhes concede ensejo para tais proezas não lhes permite o uso da impiedade nem da humilhação, e esquecendo conscientemente a aproximação do momento deles próprios, em situação possivelmente muito mais dolorosa. Então, esses irmãos que se vingam vão passar por situações terríveis, muito mais dolorosas depois, porque estão fazendo isso aí, né? A entidade continua. Depois de alguns anos de convivência entre ela e mim, ela é o rapazinho, né? Que estava com 10 anos, aí está crescendo. Percebi que curiosa tristeza a afetava. Sentia-se dominada por mim e começou a registrar a presença. Agora, após concluir o curso médio e iniciar-se na universidade, com maior compreensão dos problemas humanos, sabendo do drama íntimo, resolveu procurar um psicanalista de renome. Submetido a diversos testes e sessões especializadas, o facultativo, que é dócil à minha sugestão, ou seja, ele é no caso aquele facultativo, como chama, que sempre chama de médico, mas seria qualquer terapeuta, que ele falou que seriam sessões de psicanalista, né? Mas deve ser um médico. Ele é dócil à sugestão do obsessor. E esse médico, esse facultativo, que ignora totalmente na sua soberbia intelectual as realidades, esse lado, aqueles materialistas radicais que não acreditam em nada dessas coisas, né? Começou a utilizar expressões muito em moda, por mim inspiradas. Sugeriu para o rapaz que o essencial na vida é que a pessoa realizasse como achar conveniente, e tudo mais são tabus que devem ser quebrados em prol da felicidade de cada um. Um discurso bem parecido com muita gente hoje em dia, né? Tem que aproveitar a vida, tem que estar sempre com prazer, que é assim que a vida funciona. E aqui a entidade vai falar que nessa época ele já estava inteirado das técnicas de sugestão. Por isso que ele conversou ali com o médico, já tinha o processo, já sabia o processo hipnológico e se utilizava dele com frequência, pressionando o especialista com hábil sugestão, conseguir que ele a estimulasse ao prosseguimento habitual de seus atos, ou seja, continuasse naquela vida, né, deturpada e desvirtuada. Quando já me supunha dono absoluto da situação, alguém a aconselhou a procurar sessões espíritas, pois que isto bem poderia ser uma obsessão. Esse alguém é um pregador do espiritismo que se propôs ajudá-la com passes e outros recursos que ignoro. Aí o auditório gritou: O quê? Onde já se viu? E a justiça? O espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. E aí o narrador prosseguiu. Atônita, começou a frequentar algumas sessões e eu me senti repentinamente sem possibilidade de dominá-la, como fazia até então. Sabendo assim resistência para o que já lhe constituía um hábito, ou seja, o que ela já estava, o que ele, rapaz, já estava fazendo, né? E aí ele sabia que tinha resistência, começou a sugestionar de longe, começou a usar a hipnose de longe. Mas a infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata, começou a orar. Recorri então ao doutor Teofrastos, que, muito sábio, lhe deu uma assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a reincidir, o que me ofereceu o ensejo de trazê-la aqui hoje. Então, o rapaz tentou, mas o doutor Teofrastos tem é um mago, né, de várias técnicas, então conseguiu induzir, ele caiu no erro de novo, e aí, com isso, a entidade conseguiu levar ele nessa reunião que tem hoje, que vai acontecer lá. Então, Saturnino vai elucidar. Em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, que, afinal de contas, é o endividado. A este compete o difícil recurso da insistência no bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo aos velhos cultos do eu enfermo, aos hábitos infelizes, mediante aos quais volta a sintonizar com seus perseguidores, que, embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. Oração, portanto, mas vigilância também,
conforme a recomendação de Jesus. A prece oferece o tônico da resistência e a vigilância, o rigor da dignidade. E a entidade continuou. O meu desejo é continuar a dominá-la, e nesse sentido, nosso chefe se propôs submetê-la a uma intervenção cirúrgica. Processo eficiente contra o qual os espíritas nada poderão fazer no sentido de libertá-la. Há um sinal do doutor Teofrasto, o espírito silenciou. Enquanto isso ocorria, Saturnino esclareceu. Não, que já estava imaginando que vinha, né? Não duvidemos do concurso do alto. Jesus vela. A vítima de si mesma não está abandonada à mercê de tão sinistros algozes. Entidades vigilantes irão socorrê-la logo mais. Logo mais é algum dia, porque isso vai acontecer bem depois. Inclusive em outro livro. Então aí o Saturnino está explicando para a gente continuar em confiança, né? Aí ele fala: o espiritismo possui antídotos para todos os efeitos produzidos pelas mentes radicadas no mal, desde que aqueles que buscam a fé restaurada, no caso, quem for procurar ajuda e deseja assumir consigo mesmo os compromissos de perseverarem nos deveres superiores a benefício pessoal. Oremos e confiemos. Então, em seguida, Dr. Teofrasto disse em tom de inesquecível indiferença contra o Miranda: iremos fazer um implante de pequena célula fotoelétrica gravada, de material especial, nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que este nos ajude a atingir os nossos fins. Este é um dos muitos processos que podemos utilizar em nossas tarefas. Gente, lembrando que isso aconteceu em 1937, 38, tá? O livro foi publicado em 70, mas isso aconteceu há mais, porque 37, 70, há mais quase, daqui a pouco, 90 anos, né? Isso já existia no plano espiritual. Aí Miranda fala: estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos. E, embora não pudéssemos alcançar todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos uns 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Quantas indagações me fervilhavam na mente! Era um momento significativo na história de nossa vida espiritual. E o ambiente abafado, negativo, asfixiávamos a todos. Isso ele, né? Porque o Miranda, como a gente já falou, ele estava encarnado e não existia nem livro falando de nada de obsessão do plano espiritual ali do outro lado, contando do outro lado, e ele morreu em 42, o primeiro livro saiu em 49. Então ele estava completamente estarrecido mesmo, né? Nós ficamos aqui estarrecidos, mas já lemos vários livros com várias coisas parecidas, né? Não desse jeito, mas parecidos. O doutor Teofastos retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois, o espetáculo foi encerrado. Os alto-falantes declararam que, a partir daquele instante, o chefe concederia entrevistas. Era chegado o momento. Saturnino falou: mantenhamos serenidade e sigamos nosso irmão Glaucus. O benfeitor desceu das galerias, acompanhado pelo grupo, e aproximou-se do palco central em que estava o doutor Teofrastos. Agora aqui vou dar uma paradinha para eu fazer os comentários rápidos, bem que nós já estamos com o tempo corrido. Então, aqui, as grandes, que a gente fica aqui impressionado. Primeiro, prestar atenção na obsessão em crianças. Muita gente acha que isso não existe. Você vê que o menino de 10 anos já uma obsessão gerada de forma sutil pela ação hipnotizante. Só que a gente tem que lembrar que isso sempre vai explorar o que está dentro de nós, as tendências do espírito. No caso, o espírito era a mulher, que tinha levado vida de boemia, né, perversão moral, desequilibrou seus centros genésicos, e aí foi fácil inclinar a libido para o sentido oposto ao da lei natural. O que é esse sentido oposto da lei natural que ele fala aqui? Está no Livro dos Espíritos explicando, que aí a gente fala, isso parecer, que a gente, para poder estudar, para a gente trazer esses comentários aqui, hoje eu passei o dia estudante, eu falei, é uma coisa muito, assim,
polêmica, tá? E o que que acontece? A gente fica. Muita gente fala, isso aí parece preconceito, isso aqui. Mas no Livro dos Espíritos, eu vou passar depois para vocês, na pergunta 202, eles perguntam lá sobre o espírito feminino, masculino, homem ou mulher. Então, quando errante, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos vão responder: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Por exemplo, aquele que se encarnasse só como homem só saberia o que sabem os homens. Então, o que que acontece? Quando ele fala aqui do natural, é que se você vem, né? Você vai e tem essa encarnação com uma polaridade feminina ou masculina, é para você passar por aquele tipo de polaridade. Você veio com aquela prova, para você aprender, experienciar e evoluir. Se você entra e sai daquilo, porque aqui foi um caso que a gente. E até no comentário lá fala que podem ter existido algumas pessoas que podem ter trocado a polaridade por umas obsessões. Sim, mas acontece que muitas vezes é por causa da moda, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a pessoa não está percebendo que aquilo é uma prova. Ele tem que enfrentar aquele corpo, mesmo se sentindo uma mulher, ser uma mulher, como é o caso ali, né? Que o outro só vê a mulher que traiu, mas está no corpo masculino. Então, aqui nós estamos na hora de passar por essa prova, experimentando um sexo masculino para conseguir fazer, porque senão você perde a prova e não aproveita para evoluir. Vai passar por isso, vai ter que voltar outra vez para poder ter essa experiência no sexo que você está encarnado, né? Não se desequilibra. Ele fala que ele conseguiu desequilibrar os centros da emoção dele. Outra situação estarrecedora é a gente saber que os profissionais da saúde também são influenciados pelas obsessões do paciente. Então, se é um médico, seja o que for, uma vibração daquele profissional da saúde, médico, seja pela terapeuta, psiquiatra, eu tenho já li um outro livro que era um psiquiatra, eles são atingidos, então depende da sintonia que eles fazem, que eles têm, né? E a vibração que eles emitem, a entidade hipnotiza ele, me hipnotizou, estimulou a falar para o rapaz, né? A continuar da depravação, ele tipo, tá na moda, aproveita, isso aí é preconceito, e estimulou uma coisa que não poderia ter feito, só porque foi o obsessor do paciente que foi falar com ele. Mas, como ninguém está desprotegido, o rapaz foi chamado por espiritismo. Começou a orar, né? Mas o doutor Theo, o que aconteceu? Mais forte lá, conseguiu induzir ele ao erro novamente. Sendo assim, por isso que a entidade conseguiu levar ele para fazer o quê? O implante. Isso é como se fosse um chip. São células fotoelétricas. Daí a pessoa fala, não existe esse negócio de implantar chip. É para quem nunca leu Miranda nesse livro aqui. Porque uma célula fotoelétrica implantada no cérebro é um chip. Isso, quase 90 anos atrás, ele fala que estava lá com uma novidade ali, usando já mais novas técnicas, né? Já tem 10 minutos e a gente não vai conseguir fazer muito comentário hoje, como eu estava pensando. Bom, de qualquer maneira, o Saturnino vai reforçar que a desobsessão depende do obsediado. Vigiar e orar sempre. E lembrar que nós temos que confiar na proteção divina. E o Miranda diz que estava estarrecido de ver o Dr. Theo implantar o chip por causa da época, como eu já comentei aqui, né? Então, gente, nós temos 9 minutos. Vamos falar algumas coisas hoje e eu estou com outro texto aqui. Na próxima, eu trago o texto e a conversa para a gente para a próxima semana. Primeiro, aí, quem tem alguma dúvida. Estão tão estarrecidos que não querem falar nada. Mas se não tiver dúvida, a gente pode botar mais texto. Eu estou pensando aqui que fala que está falando que a gente sempre ouve, né? E, e considera que seja verdade que a desobsessão depende do obsidiado. Mas, por exemplo, no caso de uma criança, né?
e que, de repente, se uma criança e que não tenha nem uma educação espírita, não conheça nada, como vai depender, né? E aí, como você falou, não tem uma educação espírita, mas às vezes está ligada a uma evangelização, né? E nessa, você vê que quando estava orando, orando, porque coisas mais sérias vão ser passadas ali e coloca assim, está começando a influenciar, né? Então aí, isso você mantendo aquela criança numa evangelização já é uma proteção maior, porque todo momento que tiver talvez se sentindo mal, pode pedir falar com a mãe. É uma criança que não tenha contato nenhum, né, com nada de ligado a, seja lá qual for a sua religião, ligado a nada que vai te levar para esse caminho, realmente é o que Hum, acontece. Muita gente, a gente pensa que não, mas existem vários livros, inclusive, de crianças obsidiadas e crianças que passam problemas sérios porque têm essa história do passado e atraindo seus obsessores. A gente sabe de casos horríveis com coisas com criança aí, né? Caso que o livro, até nós já lemos até um de pedofilia e tudo, não lembro se qual foi o tempo, o trecho, mas são situações que a gente tem que prestar atenção. A maioria das pessoas, muito espírita, não fala sobre isso. São temas polêmicos e de tabu, tá? Não se fala sobre essas coisas, fica dizendo, coisa e tal. Então, assim, tá, não vai ser protegido? Su, Depende, né? Mas protegendo não é evangelização. Fala, Denise, né? Sultane, Não, Regina. eu pensei aqui nas crianças quando passam por isso e os pais não sabem como agir, levam aos psiquiatras a tratamentos rigorosos, tratamentos fortes, Exato. e acaba que essa criança se perde e cresce, uma criança cheia de problemas, perdida, totalmente perdida, e isso é muito complicado, porque não teve aquela orientação lá atrás, não é? Não teve aquela luz, não teve alguém que chegasse e dissesse alguma coisa. Vamos tentar esse caminho. Então, normalmente o pai, quando vê aquilo, fica em desespero e corre para uma solução que parece ser mais fácil, não é fácil, né? Nunca é fácil para ninguém. E vai leva a criança logo para uma coisa mais pesada, né? Isso acontece muito também, muito. Já conheço alguns casos assim. Um caso específico eu conheço. É complicado, né? E você, quando chegar numa fase adulta, já tem o problema todo da medicação, que envolve, que mexe muito com o organismo. Aí se descobre no outro lado e desenvolve aquele lado, mas sempre fica com a parte química do corpo muito alterada. Nunca volta a ser o que era realmente, né? Sempre fica com um estresse maior, uma ansiedade maior, um medo, um temperamento que oscila demais, você nunca sabe o que é. É bastante complicado a criança, eu acho. Pode É até não isso. ser espírita, né? Pode até que os pais não sejam espíritas, que não tenham conhecimento Sim, espírita, mas tenham sim. conhecimento da oração, né? Quantas pessoas vão, quantos evangélicos oram, quantos cristãos, quantos católicos oram, né? E fazem orações para aquela criança. E aí isso afasta também, porque a oração afasta, independente da forma que ela seja feita, se é por um espírita, se é Hum. por um católico, se é feito com fé, o espírito afasta, porque tudo que é puro, tudo que é sincero, sabe? Os espíritos que são viciosos, que são equivocados, se assustam também com a força, porque se você tem um livro que a gente lê do André Luiz, que tinha uma católica que estava passando de passagem, e que ela era tão pura, ela só era católica, não era espírita, não era nada, mas os espíritos estavam ali para receber ela por causa da pureza e da dignidade dessa senhora, né? E assim, sempre tem uma avó que faz uma oração, sempre acho que tem os pais, que pode afastar, porque a criança com a pureza fala o que está acontecendo, né? A criança com a sinceridade conta o que está acontecendo, conta o que está vendo, né? Muitas vezes, e muitas vezes até brincam com crianças, né? O pessoal fala que é imaginário, não é nada de imaginário, são espíritos que estão ali brincando com ela, né?
que estão junto delas ali brincando. E as pessoas que veem, que sentem isso, fazem orações, né? Fazem orações para essa criança, aí até, eu acho que até vizinhos mesmo. Eu lembro que eu tinha uma vizinha tão espírita que ela falava assim: nossa, aquela criança está tão mal acompanhada, né? Uma senhora que era kardecina, era católica. Aí eu falava, mas por quê? Por quê? Que eu não vi, né? De quem era o mal acompanhado? Nada. E rezava por ele. Vamos fazer uma oração. E engraçado que essa senhora da vila, que ela era espírita, ela chamava as próprias crianças. Olha, aquele coleguinha está doente, vamos lá fazer uma oração para ele. E chamava as crianças para fazer, né? Olha a importância da pureza até das orações das crianças. Então, mas eu só vou fechar aqui, já faltam 2 minutos, que nós vamos continuar na próxima semana. O que a Sandra falando é justamente isso, se a criança, porque a pessoa, vão ter orações para melhorar, mas a criança também tem que estar ligada. Então, ela poderia, como nós estamos comentando, se ligar numa evangelização qualquer, e aí, como a Regina falou, a família, em vez de, pode tentar outros recursos, mas tem que procurar primeiro, que o alerta se uma criança tem um problema, pense também numa obsessão. Esse aqui é o grande alerta, porque as pessoas vão, como a Regina Mas, falou, Tânia, remédio, de remédio. acordo com o André Luiz, criança não participa de sessões de obsessão. Não é para É o sessão de livro que eu vou obsessão, passar não. para Estou falando você. para Então, procurar aquele que vai a um uma, centro espírita, é uma ele procura evangelização, uma. não é sessão de Então, coisa. ele procura. Se aqui, vou passar até aqui depois o link, inclusive, os pais, quando vão a um centro espírita, eles procuram sempre uma ajuda, como a gente tem lá Ajuda. na casa lá de Francisco. Isso aí. Você vai procurar uma Vai ajuda, acabar a né? reunião. Falta 1 minuto só. Então a gente vai ter que fechar hoje, gente. Vai continuar. Vamos continuar. Vou trazer o resto desse texto e na próxima semana a gente fala sobre esse assunto e mais o restinho que ficou de falar aqui no nosso comentário, tá? Vou só fazer a oração final aqui agradecendo, né? Vamos agradecer a proteção dos amigos espirituais, a inspiração desses mensageiros do nosso Mestre Jesus, que nós possamos colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos, fazer assim nossas mudanças necessárias para a nossa evolução, com mais amor, caridade, auxiliando o próximo, sendo útil sempre, né? E assim nós damos finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus e beijo para todos. E até terça-feira que vem, até semana que vem. Foi corrido, mas deu para fazer. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Tchau, fiquem com noite. Deus. Até semana que vem. Tá bom. Boa noite a Até todos. semana que vem, gente. Valeu, até semana que vem. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.